Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29. Seja bem-vindo ao canal e neste vídeo vamos dar continuidade aos nossos comentários ou ponderações a respeito da lição bíblica do primeiro trimestre de 2020, lição adultos, cujo tema é a raça humana, origem, queda e redenção. Nesse vídeo eu quero abrir a mente dos que estão acompanhando o nosso trabalho para, vamos dizer assim, fixar a ideia de que nós não estamos estudando uma pequena questão sobre as escrituras. Ao contrário, nós estamos estudando antropologia, isso mesmo, do ponto de vista bíblico, pois sabemos que existem outros tipos de antropologia. Então, é uma revista, é um estudo teológico de uma matéria chamada antropologia bíblica. É muito importante para todos e todas prestar atenção e conhecer melhor o que é o ser humano e o mesmo na sua cultura, na sociedade e em seus convívios com o seu próximo. Então, na lição de número 3, cujo tema subtema a natureza do ser humano, nós temos aqui o texto áureo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A verdade prática é: nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, versos número 26 ao 28 e o capítulo número 2 e o versículo número 7. O objetivo geral é expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. E os objetivos específicos nos quais as lições devem trabalhar são 4. Primeiro, mostrar a complexidade do ser humano. Segundo, elencar as características do corpo humano. Terceiro, destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. E quarto, relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Então, nós estamos aqui estudando antropologia bíblica, a natureza do ser humano. Filósofos, sociólogos, psicólogos e pensadores em geral procuram definir o que é a natureza do ser humano de diversas formas e de diversas maneiras. Mas todas elas erram em determinar a verdadeira natureza humana, pois passam de tentativas falhas, humanas e limitadas pelo seu próprio recurso no seu próprio tempo. Cabe exclusivamente e especificamente à antropologia bíblica responder, ensinar e definir o que é verdadeiramente o ser humano ou a sua natureza. Esse comentário é um estudo sobre antropologia bíblica, ou seja, estamos estudando sistematicamente, ou seja, de uma forma organizada, as verdades fundamentais referentes ao ser humano encontrado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ou seja, esse estudo parte do Gênesis e conclui-se no Apocalipse. A antropologia bíblica ensina que o homem é uma tricotomia, isto é, corpo, alma e espírito. O corpo é a parte visível no mundo físico. A alma e o espírito seria a parte invisível no qual o mundo físico não consegue ver. Prestemos atenção na imagem a seguir, nos quais nós podemos observar na ilustração a tricotomia humana ensinada pelas Escrituras, tá certo? E a seguir vamos poder observar os principais elementos da faculdade do ser humano, que é o espírito.
Então, no espírito nós temos a consciência, a intuição, a comunhão espiritual com Deus. Na alma temos a mente, que é a sede da alma, o intelecto ou dos pensamentos. Vontade é a sede usada para tomar decisões, poder de escolha. Emoções é a sede para o desenvolvimento dos sentimentos, gostos, alegrias e tristezas e da própria personalidade humana. Corpo, nos referimos aos 5 sentidos, que é a fala, expressão dos pensamentos da alma. A audição recebe e armazena informações. Visão recebe outras informações complementares. Olfato sente gostos ou cheiros. Tato sente e transmite emoções e desejos. Com isso em mente, começamos a entender o que significa o texto de Gênesis capítulo 1 e o verso de número 26. A imagem e semelhança de Deus. Não é no sentido físico, mas no sentido de atributos. Ou seja, Deus fez um homem e lhe comunicou atributos comunicáveis. Por exemplo, justiça, verdade, amor, respeito, honestidade. Portanto, são características morais e éticas no qual Deus capacitou a natureza humana para que ele pudesse desenvolver, produzir, criar sociedades, culturas, lazer, arte, música, desenhos, trabalho, família, política, no âmbito da esfera física do globo terrestre. Um detalhe importante sobre o primeiro ponto, a complexidade do ser humano. Aqui entendemos que o ser humano não é o semideus ou que seja alguma espécie de Deus reencarnado. A antropologia bíblica ensina que o homem é criatura e que é diferente de Deus e dos anjos. No ponto 2, as características do corpo humano são bíblicas destacam o seguinte: materialidade, visibilidade e imortalidade. Na materialidade, entendemos que o ser humano é material no sentido de ter um corpo físico e é composto por átomos e outras combinações químico-físicas. E a visibilidade é um fato no qual o corpo humano ele realmente existe no mundo físico. A mortalidade, neste ponto, gostaria de afirmar o seguinte, que teremos, quando acontecer o arrebatamento, novos corpos físicos glorificados, superiores aos corpos espirituais dos anjos, porque poderemos existir ou frequentar o reino dos céus e o universo físico. Bem, baseado em tudo isso, nós podemos concluir na lição bíblica o que realmente nós compreendemos, que o arrebatamento da igreja é fato. Apesar das nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Mas me deixar aqui um detalhe importante que nós podemos aí trabalhar a respeito do capítulo 2 e versículo número 7 da leitura bíblica em classe. Algumas seitas, como o Testemunho de Jeová e a Igreja do Adventismo do Sétimo Dia, entendem que este versículo prova que os seres humanos não possuem uma alma que sobrevive à morte. Então nós entendemos que, biblicamente, o ser humano ele morre no plano físico e no plano espiritual. Mas no plano espiritual, ele continua vivo no Hades ou no inferno, ou com Deus ou sem Deus eternamente. Então, as seitas como as Testemunho de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia usam esse texto do Gênesis capítulo 2, versículo 7, para afirmar que a alma não sobrevive à morte. Vamos ver o seguinte: tanto as Testemunhas de Jeová quanto os Adventistas do Sétimo Dia citam esse versículo e outros para tentar provar que o ser humano não possui uma alma imortal que seja distinta do corpo. Daí as pessoas são almas no sentido de que são seres viventes, não no sentido de terem em si uma natureza não material que sobrevive à morte. Ou seja, as seitas como os Testemunhos de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia negam a existência de uma realidade humana e espiritual que pode ser eterna. Bem, iremos corrigir essa interpretação da seguinte forma. Primeiro, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o termo hebraico empregado para a alma é a palavra hebraica nefesh, que significa ser vivente. Contudo, esse termo hebraico é rico, possui várias nuances de significados quando em diferentes contextos. O fato é que termos hebraicos e gregos podem ter diferentes nuances de significados em diferentes contextos. O termo nefesh é um exemplo. Enquanto ele significa alma vivente em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o mesmo termo se refere à alma ou espírito como sendo distinto do corpo em Gênesis capítulo 35, verso número 18. Além do mais, quando examinamos o que as escrituras em sua totalidade ensinam a respeito da alma, fica evidente que a posição da Sociedade Torre de Vigia ou do Adventismo do Sétimo Dia é errado.
Por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e o 10 refere-se a almas desprovidas de corpos sob o altar de Deus. Não teria sentido interpretar a referência à alma nesse verso como ser vivente. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, diz que Cristo trará consigo as almas e espíritos daqueles que estão agora com ele no céu, e unirá tais espíritos e corpos na ressurreição. Em Filipenses capítulo 1, verso número 21 ao verso número 23, Paulo diz que o melhor é partir estar com Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao versículo 9, o apóstolo Paulo diz que estar ausente no corpo é estar no lar com o Senhor. As escrituras como um todo ensinam que cada pessoa é possuidora de uma alma que sobrevive à morte do corpo. Ou seja, o uso que as seitas utilizam destas e outras passagens para negar a existência da alma humana após a morte do corpo era refutada nestes diversos versículos que nós apresentamos. Então, é importante destacar isso e outros pontos nos quais nós aqui mencionamos. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, compartilhe, nos deixe aí a sua pergunta, uma sugestão e até o próximo vídeo.